Boa noite a todos. Meu nome é Leandro Tavares, eu sou vice-presidente da Rede D'Or aqui, para quem não me conhece, cuido da parte médica. E, para mim, é uma felicidade hoje estar podendo fazer a abertura desse evento da Hepatologia D'Or. Eu quero agradecer a Ana Pitella. Ana Pitella é uma decana da companhia, desde a fundação, e uma decana da hepatologia, uma pessoa extraordinária, uma referência na hepatologia, assim como agradecer ao Raimundo Paraná, esse que a gente teve a grata felicidade de poder se aproximar quando a gente fez lá na Bahia a aquisição do Hospital Aliança. Então, muito obrigado, Ana, e muito obrigado, Paraná, pela organização e pela moderação do evento. E eu quero agradecer a Gabriela e ao Gilberto Silva, ao Dante Bianchi e a Maria Augusta Arruda, por estarem aqui conosco, fazendo esse debate, fazendo essa discussão. Para nós da rede, é muito importante que a gente leve medicina de alta qualidade em todos os lugares onde a gente atua. E eu não tenho a menor dúvida que a Hepatologia D'Or é um dos exemplos dessa medicina de alto desempenho que a Rede D'Or entrega para a sociedade. Uma medicina inclusiva, uma medicina que atende pacientes privados, mas atende pacientes com seus convênios também, e uma medicina que faz muitas vezes assistência até caritativa, quando a sociedade demanda, precisa, a gente está junto e participa de eventos junto ao poder público, como aconteceu na pandemia da Covid-19, como acontece com o Hospital da Criança de Vila Valqueire, e como acontece com uma série de outras situações que a gente tem dentro dos 72 hospitais da Rede D'Or hoje, ao longo de 12 estados da Federação Brasileira. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui hoje, podendo discutir junto da Hepatologia D'Or. A Hepatologia D'Or é um braço nosso, um braço especializado, que visa o melhor cuidado dos doentes hepáticos, por obviedade, chegando até ao tratamento por transplante, onde a gente tem inúmeros casos, centenas de casos, muito bem-sucedidos, no Nordeste, no Sudeste e em outras regiões do país onde atuamos. Nosso compromisso é de reforçar e apoiar, e por isso da minha presença, a essas especialidades que são mais difíceis e, às vezes, de difícil acesso em posições mais longínquas do país. E nós queremos reforçar essas especialidades, a qualidade técnica do que nós entregamos e o que nós podemos emprestar de conhecimento para a sociedade como um todo. A Hepatologia D'Or é um exemplo de uma área que nós queremos cada vez mais forte dentro da Rede D'Or, cuidando dos pacientes, conseguindo fazer as cirurgias complexas que esses pacientes precisam, fazendo transplantes para esses pacientes, não como um ato desesperado ou um último ato de tentativa de recuperar esse paciente, mas sim colocando o transplante na posição que ele tem hoje, de opção terapêutica que deve ser oferecido ao paciente em momento oportuno e enquanto ele tem condições de responder ao transplante de forma adequada. Por isso, a Rede D'Or tem se dedicado a todas as dimensões relacionadas ao transplante. Estamos trabalhando academicamente através do IDOR, que é hoje o instituto privado mais relevante do país em pesquisa, e quando a gente analisa o desempenho das pesquisas dos pesquisadores do IDOR, a gente vê que o índice de impacto deles é altíssimo, comparado às melhores instituições lá de fora e na frente de muitas delas que são reconhecidas mundialmente. E o IDOR tem sido incansável no apoio acadêmico a essas especialidades, inclusive a hepatologia. Mas não só isso. Dentro do IDOR,
nós também temos um braço muito forte de treinamento e formação de pessoas, que também é muito importante para as especialidades complexas, e na hepatologia nós vamos expandir o nosso centro de formação de profissionais a partir do ano que vem, se Deus quiser, conseguindo expandir a nossa residência, né? Então, o IDOR ele tem esse papel que, junto com a rede, com a parte assistencial, consegue transformar a sociedade e levar o melhor da medicina. E nós vamos continuar nessa missão de levar a melhor medicina em todas as regiões onde atuamos, preservando o direito de escolha do paciente, para que o paciente possa escolher a melhor forma dele ser atendido em consenso com o seu médico. E outro valor muito importante para nós é termos um ambiente de trabalho para os profissionais de saúde que seja dignificante, que seja próspero e que seja condizente com a relevância social dessas profissões. Então, eu quero aqui, já falei demais, agradecer mais uma vez aos moderadores e devolver a palavra à Ana Pitelli, ao Paraná, para conduzirem o evento de hoje. Muito obrigado pelo convite para eu estar aqui com vocês. Estarei sempre que for convidado. Um abraço. Obrigado. Ana? Boa noite a todos. Leandro, muito obrigada por sua participação. Nos sentimos muito honrados com sua palavra, com a confiança que toda a rede tem no nosso trabalho. Em todos os momentos que nós precisamos, nos sentimos totalmente apoiados, tanto pela rede, e é um trabalho... Nós estamos na rede há 21 anos, então isso não é um dia, e nós ficamos assim, muito, muito honrados mesmo em poder agora estar dando continuidade ao 3º ano de Hepatologia DOR. Exatamente seguindo a diretriz da nossa presidência, da nossa vice-presidência, nós estamos trabalhando no programa da residência para estender a educação continuada. Estamos no 3º ano da Hepatologia DOR. Estamos no 3º ano da Hepatologia DOR e estamos com o programa pronto até julho, temos vários braços de pesquisa e a nossa intenção é, de fato, desenvolver as linhas de cuidado da hepatologia, abraçando todas as outras especialidades que temos. Como, por exemplo, hoje um exemplo, reumatologia, como já fizemos com a cardiologia, a endocrinologia, oncologia, hematologia, porque entendemos que a hepatologia é multidisciplinar, e é multidisciplinar que nós estamos trabalhando. E nossa ideia é expandir essas linhas de cuidado, as 12 linhas que já estão prontas, desenhadas, para todo o Brasil. É muito trabalho, muito desafio, mas é o caminho que nos sinaliza, que nos aponta e que nós vamos seguir. Então, eu quero agradecer muito o apoio que nós recebemos incondicional da nossa presidência, da nossa vice-presidência e, sobretudo, a confiança no nosso trabalho. Isso, para a gente, é motivo de muito orgulho, receber essa função. Ficamos muito honrados e agradecer aos colegas que têm nos ajudado nesses 3 anos na Hepatologia DOR, aos nossos convidados, colegas palestrantes de hoje, e a nossa plateia, que está aqui nos assistindo e que é sempre fiel ao nosso evento. Muito obrigada uma vez mais. Paraná. Bom, muito boa noite a todos. Eu renovo os agradecimentos e estamos nos sentindo muito prestigiados pela presença do Leandro aí, que tanto nos apoia e tem nos dado assim uma esperança imensa de fazermos grandes trabalhos na rede DOR, na área da hepatologia. E eu, particularmente, que sou um defensor da hepatologia, me sinto muito honrado com isso. E também no IDOR, né? Que o IDOR também tem uma visão na hepatologia hoje forte, tem a Tereza, a Ana, que já estava aí há muito tempo. Eu sou neófito, mas já estou participando das atividades. Mas o que é muito importante hoje, a gente vai trabalhar um novo modelo. O primeiro ano foi todo na organização das sessões, conhecendo as pessoas e trazendo para a apresentação pessoas dos nossos hospitais, e assim a gente conheceu pessoas fantásticas, que a gente não tinha visibilidade. No ano passado foi o desenvolvimento das linhas de cuidado excelentes,
E este ano a gente vai explorar mais esse modelo de interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, que eu costumo chamar de integralidade. A hepatologia tem essa característica. Outro dia, um colega falou, olha, a clínica médica está desaparecendo, não tem mais clínicos. Não, onde tem hepatologista, tem clínico. O hepatologista é um clínico, a hepatologia é a própria clínica médica, a gente vive conversando com todas as especialidades. Então, se há alguma coisa que resgata a clínica médica, é a hepatologia. Por incrível que pareça, a gente só conversa pouco com a gastro. Embora temos excelente relação, mas o tempo todo a gente está com Glorinha na Hemato, está com o pessoal da Hemato aqui, com a Ana, Tereza, e por aí vai. Então, muito obrigado a todos. Vamos começar a trabalhar, né, Ana? Vamos lá? Vamos trabalhar. Eu só quero aproveitar para convidar que nós já temos o programa pronto até junho. Todo o programa integrativo até junho já está completamente pronto. Então, com temas assim bastante integrativos. Vamos apresentar o primeiro caso de hoje. Nós temos como convidados a Glória Bonfim, o Bianchi. São pessoas que dispensam comentários. Glória está sempre conosco aqui na hematologia, ajudando a coagula, não coagula, tem trombo, não tem trombo. O Bianchi nos dá socorro na reumatologia o tempo inteiro. Então, nós estamos trazendo, como é de praxe, um caso do Quinta D'Or, que nós discutimos com a reumatologia, queremos ouvir a opinião de vocês, e eu convidei o doutor Gilberto Júnior, que é staff do serviço, e a nossa residente, doutora Gabriela, para trazer o caso também, porque eu acho que os residentes têm que ser prestigiados, porque, afinal de contas, eles estão à beira-leito conosco o tempo inteiro e a gente defende essa bandeira sempre da residência. Então, por favor, Gilberto e Gabriela. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriela Barbosa, sou residente de Clínica Médica do Hospital Quinta D'Or e hoje eu vou compartilhar com vocês um caso com o tema manifestações hepáticas de doenças reumáticas. Todos estão conseguindo ver? Sim, perfeito. Uhum. Nossa paciente é uma paciente jovem, feminina, de 26 anos, advogada, natural do Rio de Janeiro, que vem em consulta de primeira vez em 11 de janeiro de 2023, com uma queixa de dor lombar crônica associada à alteração de enzimas hepáticas. O paciente relata início de dor lombar há cerca de 10 anos, de intensidade variada, com predomínio pela manhã, sem radiação, associada à rigidez, que alivia com o movimento e piora durante o frio. Há cerca de 7 anos, passou a apresentar artralgia e edema em cotovelos, joelhos e punhos, bilateralmente, com sintomas mais intensos à esquerda, de forma não cumulativa. O paciente negava febre, perda de peso, anorexia, alterações cutâneas, oculares, cardiorrespiratórios, geniturinárias ou do trato gastrointestinal. Relato uma de hepatite A aos 10 anos, dengue hemorrágica aos 12 anos, estava em uso de anticoncepcional adesivo, diclofenaco tópico nas articulações e trometamol SOS. Relato de alimentação rica em carboidratos, com trabalho estressante em escritório, prática de hidroginástica 3 vezes na semana, negava tabagismo, etilismo, uso de drogas ou hemotransfusões. História familiar negativa para doença autoimune, positiva para diabetes e hipertensão, com o irmão portador de adenoma hepático e a avó materna de câncer de estômago. Ao exame físico, chamava a atenção o sobrepeso, com IMC de 29, sem outras alterações dignas de nota. O paciente já traz consigo extensa investigação laboratorial prévia, com exames evidenciando desde junho de 2014 alteração de gama-GT no valor de 146, TGO de 31, TGP de 58, com FAM positivo, padrão nuclear pontilhado fino, 1/160, e pesquisa para sorologias para doenças reumatológicas negativas, incluindo o fator reumatoide, anti-CCP, pesquisa do H7, anti-LA, anti-RO, anti-RNP, anti-DNA, anti-centrômero, anti-LKM1, anti-SM, anti-M2 e anti-SP100.
O paciente possuía também sorologias para hepatite C e B negativas, para para HIV negativa também, e em último exame laboratorial apresentava uma ferritina de 126, com triglicerídeos de 359 e uma hemoglobina glicada de 5,2. De exames de imagem, ela possui um raio-x de coluna lombar de 2012, com um desvio do eixo vertebral, com infradeslizamento do ilíaco esquerda de 0,8 centímetros, uma ressonância de coluna lombar de 2013 sem alterações, colangio-ressonância de 2015 repetida em 2022, ultrassom de abdômen de 2015 e 2022 também sem alterações, elastografia hepática de 2022 sem evidências de fibrose, escanometria de abril de 2021, evidenciando um membro inferior menor, cerca de 0,8 centímetros, uma ultrassonografia transvaginal, um dopplercardiograma sem alterações, e também uma eletroneuromiografia de membros superiores e membros inferiores desse ano de 2023, sem alterações. O paciente traz consigo também uma biópsia hepática de maio de 2016, que evidencia fragmentos hepáticos com dilatação dos sinusoides, congestão vascular e leve fibrose portal, afastando a possibilidade de doença autoimune na amostra. Foi feita uma revisão da lâmina em novembro de 2021, em que foi visto tumefação e alterações hepatocíticas regenerativas com dilatação sinusoidal e congestão centrolobular, ausência de colestase, hemosiderose e esteatose. Dessa forma, podemos concluir que é uma paciente jovem, de 26 anos, que possui uma dor lombar crônica com características inflamatórias e acometimento extraaxial, com artrite periférica de grandes articulações de membros superiores, associada a uma hepatite crônica com padrão colestático. Boa noite, meu nome é Gilberto. Eu vou assumir aqui, vou compartilhar aqui a tela, né? Então, a apresentação? Sim, sim, Gil. Então, voltando aqui, resumo. resumindo o caso, uma paciente de 26 anos, feminina, com uma dor lombar crônica, com acometimento extraaxial e hepatite crônica colestática, né? Então, a nossa impressão inicial, diante de todos os exames que a paciente trazia consigo, é que provavelmente ela tinha uma doença inflamatória sistêmica com um acometimento hepático, né? E, dessa forma, a gente pensava em alguma doença reumatológica, tá? Aqui. E aí, sendo assim, vou fazer um pequeno resumo aqui do tema, né? Quando a gente tem doenças reumáticas e doença hepática associada, a gente tem 4 situações aí a pensar, né? Ter o acometimento articular como manifestação de doença hepática, tá? De doenças hepáticas primárias, ter o acometimento hepático como manifestação de doenças reumáticas, ter a doença reumática associada a uma doença hepática primária, ou então, algo que a gente costuma ver mais, né, que é o acometimento hepático por medicações utilizadas no tratamento das doenças reumáticas. Esse slide aqui mostra, né, as principais manifestações hepáticas em algumas doenças reumatológicas, tá? Então, a gente tem aqui no SAF, costuma mais apresentar a síndrome de Budd-Chiari, na esclerose sistêmica, CDP e hiperplasia nodular regenerativa. No lúpus, a gente pode encontrar esteatose, esteatohepatite, hepatite crônica. Sjögren, CBP, com hepatite autoimune, colangite esclerosante. Na artrite reumatoide, uma hepatite reacional, com hiperplasia nodular regenerativa. Na dermatopolimiosite, uma hepatite autoimune com hiperplasia nodular regenerativa. Assim como nas doenças hepáticas, a gente pode também encontrar manifestações articulares, né? Na hepatite B, na hepatite A aguda, na hepatite C, na hemocromatose, na hepatite autoimune, na CDP e na doença de Wilson. Em relação à histopatologia, né, do envolvimento hepático nas doenças reumáticas sistêmicas, né, a gente pode encontrar diversas alterações e nada muito específico, tá?
Lembrando que as alterações de enzimas hepáticas elas podem estar presentes até 43% dos pacientes com doenças reumáticas. A biópsia hepática geralmente é normal ou apresenta alterações inespecíficas em mais de 1/3 dos pacientes. E as alterações histológicas ou bioquímicas, né, são leves e não possuem relevância clínica, tá? Sendo transitórias e não necessitando de um tratamento específico. E aí, voltando ao nosso caso, né, resumindo, a gente vê uma paciente que a gente considerou como tendo uma espondiloartrite, né, esse envolvimento axial de característica inflamatória e uma hepatite associada a uma hepatite. Dentre os diagnósticos diferenciais para a gente afastar uma doença hepática primária, então, ela, a princípio, não tinha sorologias virais positivas, não tinha história para a gente pensar em toxicidade hepática, doenças metabólicas, hepatite autoimune, CEP, CDP, a princípio, foram afastadas, hiperplasia nodular regenerativa, a gente não encontrou nenhuma alteração que sugerisse, trombose também, a princípio, a gente não viu nenhuma evidência ou sinal de que pudesse ter uma doença trombótica hepática. Em relação ao grupo das doenças de espondiloartrite, né? Então, a gente faz o diagnóstico diferencial aqui com espondilite anquilosante, artrite reativa, artrite psoriásica, artrite relacionada às doenças inflamatórias intestinais e a espondiloartrite indiferenciada. Eu botei em negrito aqui as duas, a artrite psoriática e a espondiloartrite indiferenciada, que acredito que seriam os dois diagnósticos diferenciais aí para essa doente. Depois a gente vai ouvir aí a reumatologia. Dessa forma, né, a nossa impressão final é que é uma paciente de 26 anos, com dor lombar inflamatória crônica, com artrite periférica poliarticular de membros superiores, com acometimento extraarticular hepático. Então, é esse o caso. Acho que a gente pode abrir aí já para comentar. Então, é isso, é uma paciente do nosso ambulatório, nós temos sessão de discussão com os residentes, Gilberto é um dos responsáveis por coordenar essa sessão, a doutora Marcela também, Marcela Bravo. Esse caso vem discutido, nós não temos a lâmina, porque isso foi feito fora da nossa rede, ela chegou para a gente já com essa biópsia pronta, tentamos conseguir a lâmina, conseguimos no máximo os laudos da revisão, inclusive, e gostaríamos muito de poder ouvir o Freitas também, mas, infelizmente, essa lâmina não foi possível conseguir. Então, esse é o caso que nós temos, esse é o nosso dia a dia em ambulatório, como o Paraná fala, uma grande clínica médica, o paciente chega e nem sempre a gente tem esse diagnóstico fechado. Então, nós gostaríamos de ouvir aí o Bianchi, gostaríamos de ouvir Glória, Paraná, como é que vocês conseguem nos ajudar nesse caso? Dante pode começar, né? Okay. Posso começar aqui, acho que a provocação é para mim, né? Então, não sei, eu posso fazer alguns comentários primeiro da apresentação. Se der para a gente voltar, eu acho que a Gabriela que compartilhou uma tela com os exames, né? Então, tem Posso algumas voltar, coisas... sim. Antes da gente falar do resumo, né, do Gilberto, que eu acho que foi perfeito, assim, mas só para a gente passar rápido nos exames, né? Tem uma coisa que chama atenção para a gente, que naquela tabelinha ela tem um FAM positivo, né? Isso é dia a dia nosso, eu acho que deve cair de vez em quando, espingar aí em vocês, né? Para quem faz ambulatório de clínica médica, é uma coisa para a gente reforçar, né? Então, ela tem um FAM nesse padrão que é o pontilhado fino denso, né, pessoal? Então, assim, só para a gente reforçar, eu imagino que tem outros residentes assistindo aqui. Então, existe dentro da padronização do FAM o terceiro consenso de FAM. Então, se botar no Google, né, terceiro consenso de FAM, ele abre um documento que, na verdade, tem uma tabela com todos os padrões de FAM e ele tenta correlacionar cada padrão de FAM com alguma doença, tá? Especificamente sobre esse nuclear pontilhado fino, né? Se alguém quiser fazer o teste, essa é uma coisa que a gente decora, mas ele vem descrito assim. É um padrão, né, sem ler, né? Posso ficar de olho fechado aqui, mas é um dos padrões mais encontrados na prática clínica, né? Que, na verdade, a gente não sabe qual é a correlação dele
com alguma doença autoimune e que muitas vezes é encontrado em pacientes sem evidência de doença inflamatória, tá? Por que eu lembro isso, né? Porque um dos autores desse consenso, né, que foi o Luiz Eduardo Coelho, é um colega lá de São Paulo, né? Ele é da Unifesp. Ele fez um trabalho no Brasil que repete os dados lá de fora. A gente tem uma prevalência de FAM positivo na população em torno de 17%, tá? E a maioria desses pacientes não tem doença autoimune, né? Se tivessem doença autoimune, eu brinco que eu estaria rico, né? Porque a gente ia ter mais doença autoimune do que pressão alta, mais doença autoimune do que diabetes, né? E como sou um pouco reumato, eu acho que eu ia estar atendendo muito mais do que eu atendo hoje em dia. Então, infelizmente para o reumato, mas felizmente para a população, FAM não é igual a doença autoimune. Essa é a regra aqui, especialmente com esse padrão, tá? Chama atenção também uma outra coisa que a gente vê direto, assim, né? É que tem um FAM positivo, tem umas dores articulares, saem pedindo um monte de anticorpo que não necessariamente vão ter relação nenhuma com o caso, né? Então, pediram um painel de miopatia, né? Então, pediram Mi2, né? O SP100, né? Então, pediram um padrão para esclerodermia, que a gente imagina que são doenças que não vão dar dor lombar, né? Dor lombar com característica inflamatória, né? Então, quando a gente pensa um paciente com dor articular periférica, com manifestação axial, né? Tem que abrir a gavetinha de fato, né? Como o Gilberto falou, das espondiloartrites, tá? E talvez o exame que mais fosse acrescentar na nossa vida foi justamente, foi pedido aí, foi o HLA-B27, né, que veio como não reativo, tá? Mas eu talvez não precisasse pedir os outros marcadores, né? A gente acaba pedindo, de fato, muito exame desnecessário, tá? Dentro dessa gaveta das espondiloartrites, também como o Gilberto comentou, a gente pensaria nas duas que ele deixou lá em negrito, né? Ou seja, artrite psoriásica ou artrite indiferenciada, né? A espondiloartrite indiferenciada, tá? Aqui no Brasil, e pensando em mulher, assim, na verdade, talvez o mais provável é que fosse artrite indiferenciada. Mas quando a gente pensa em psoríase, não tem jeito, né? Eu tenho que procurar psoríase. Então, olhar atrás da orelha, olhar na base do cabelo, olhar no sulcur interglúteo, né? Perguntar na família, né? Dentro dos critérios, né, da artrite psoriásica, né? Um critério chamado critério Caspar, ele considera a história familiar. Então, perguntar especificamente, olha, alguém na sua família tem psoríase, sua mãe tem psoríase, seu filho tem psoríase, né? Eu estou imaginando que na idade dela ainda não tinha filho, mas perguntar, né? Então, se existe essa história familiar de psoríase, tá? Especificamente psoríase a gente tem que lembrar. E existe uma outra espondiloartrite que acabou não sendo falada aí, que na verdade é o quadro relacionado à manifestação ocular, né? Ou seja, na verdade uma uveíte com HLA-B27, né? Que também entra dentro da gaveta das espondiloartrites. Uma outra coisa que não foi dita, passando um pouquinho mais para frente, Gabriela, no seu slide aí, é uma dúvida para a gente, porque ela faz no exame de imagem, você foi descrevendo a ressonância, né? Então tinha a radiografia da coluna. Então, o que foi feito, na verdade, foi uma ressonância de coluna lombar, tá? Qual é o parêntese que hoje a reumato tem martelado muito, né? Então, na maioria das vezes, né, o paciente, quando ele faz uma ressonância, ele não vem especificado na indicação, na hipótese diagnóstica, uma doença inflamatória, tá? Então, infelizmente, né, os laboratórios, as clínicas de imagem, eles acabam fazendo uma sequência de imagem que ela faz só o T1 e o T2, e aí não serve para a gente, tá? Então, faltou um pouquinho nessa informação eu saber se foi feito STIR ou se eventualmente foi feito T2 com supressão de gordura, né? Se injetaram ou não gadoline,
tá? E a localização que a gente acaba procurando nas espondiloartrites não é coluna lombar, né? Seria da sacroiliaca, né? Eu posso até ter alteração na coluna lombar, mas no critério diagnóstico do ASAS, que a gente vai levar em consideração é a sacroiliaca, né? Que não foi descrita aí propriamente dito, tá? A gente tem usado também, né, já que eu comecei a falar de exames complementares, seriam outros exames dessas articulações periféricas, né? Então, se ela tem lá uma inflamação de joelho, de punho, de cotovelo, né, a gente pode usar 2 outros exames que ajudariam, que é o ultrassom com Power Doppler, tá? E a própria ressonância, né? Seriam 2 exames de imagem que poderiam ser direcionados para uma articulação inflamada em algum momento e que poderiam mostrar alterações sugestivas desse grupo das espondiloartrites, né? Quais seriam essas alterações sugestivas de espondiloartrite? Né? É um padrão de envolvimento da íntese, né? Que é a junção, né, do tendão, a inserção do tendão, né, na parte óssea. Então, são algumas coisinhas que talvez nessa investigação prévia, antes de chegarem no ambulatório de vocês, acho que faltaram, ou que, a partir de agora, vale a pena a gente acrescentar, né? Então, qual é a articulação que está doendo mais, e você pede um exame de imagem daquela articulação, tá? Eu não vou pedir ressonância do corpo todo, tá? Primeiro porque, se a gente fizer uma ressonância do corpo todo, eu não vou ver as pequenas alterações de interfalangiana, não vou ver as alterações pequenas de metacarpofalangiana. Então, o ideal é você pedir um exame localizado para uma articulação só e o paciente não vai conseguir ficar muito tempo. Então, escolhe um segmento que está doendo, faz uma ressonância ou, eventualmente, um ultrassom com Power Doppler daquela região. Tá? Acho que é isso. Marcador inflamatório, né? Acho que também a gente podia ter feito. Mas eu pensaria como o Gilberto falou, ou seja, parece uma espondiloartrite, está com toda a cara de espondiloartrite, tá? Acho que o caminho é mais ou menos por aí. Quem quer comentar alguma coisa aí de diferente? Não sei se no chat tem alguma pergunta, se alguém quer falar. Deixa eu abrir aqui. Perfeito. Perguntaram aqui sobre o FAN, né? Se a classificação AC ela é válida. Essa é uma padronização internacional, né? Então, por exemplo, pontilhado fino, sem ser o fino denso, tá? É o AC3, né? Então, se você digitar também o AC que veio, você tem como fazer uma correlação com o consenso brasileiro. Então, isso sim, isso está em vigor, tá? A maioria dos laboratórios hoje eles estão descrevendo, né? Então, quando vem um FAN, sei lá, AC2, ele vem descrevendo embaixo qual é a relação daquele padrão de FAN com qual doença, com a doença A, B, C, D, né? Então, é mais ou menos por aí. Alguns a gente vai decorando na prática, né? Então, nuclear homogêneo, anti-histono, anti-DNA, né? Pontilhado, nuclear pontilhado, né? Fino. Do anti-Rho, né, pontilhado grosso, isso você vai usando e vai decorando. Mas, na dúvida, bota o AC e a gente tem como identificar pela nomenclatura, pela numeração internacional, sim. O Dante, você considera o título? O título tem importância? Assim, na verdade, ele não me diz se o paciente é mais grave ou menos grave, né? Hoje, os exames são bem sensíveis, assim, então, títulos menores do que 1/80, provavelmente eles não têm muita relevância clínica, tá? Mas a partir de 1/80, especialmente a partir de 1/160, ele já valoriza. Mas o paciente tem 1/1200, sei lá, 640, né? 2096, isso não tem muita relevância para a gente, tá? Eu não fico acompanhando, a gente não precisa ficar pedindo isso. Tá? Eu acho assim que, Dante, complementando a informação, o FAN também é muito importante para nós, hepatologistas, o padrão é muito importante, como também o músculo liso. O padrão é importantíssimo para a gente. Então, o FAN diz muita coisa. O pontilhado fino denso diz muito pouca coisa. A gente tem um estudo publicado aqui com o Paulo Bittencourt, que foi 8% aqui na população, um estudo populacional em pacientes que não tinham doença.
Agora, um FAM, por exemplo, em membrana perinuclear, tem um significado em CBP. O FAM com pontilhado isolado tem um significado. O FAM reticulado citoplasmático, isso antimitocôndria até que se prove o contrário. Então, ajuda muito, é fundamental. Então, isso é bom para os hepatologistas. Laboratório que não nos dá essa informação não serve para a gente. Não serve. Mesma coisa é o músculo liso. Tem que saber se é fibrila tubular, se é glomérulo, e aí tem que saber a titulação. O glomérulo, por exemplo, para ele ser um antiactina, ele tem que estar num título elevado. Senão, não vai ser valorizado. Ou se ele é só vimentina, se é só bainha de vaso, não dá informação nenhuma. Mas, por incrível que pareça, a minha experiência, a Ana já viu também, pacientes chegarem tratados como doença autoimune, porque tinha um antimúsculo liso positivo vaso, não tem significado nenhum, e um FAM positivo pontilhado fino denso, 1,80, significado nenhum. E o paciente está recebendo corticoide. E como isso assusta o paciente, né, Paraná? Como eles chegam assustados no consultório, por causa de um FAM. É impressionante. É a mesma coisa que CA19.9. As pessoas pedem dentro daquele conceito de pedir exame para fazer. O que eu chamo, é a subversão da medicina. O indivíduo pede o exame para fazer o diagnóstico. Ele não é capaz de fazer o eixo do raciocínio clínico. Então, ele deve ter uma insuficiência técnica muito grande, ele tenta compensar a insuficiência técnica pedindo muito exame. Vai no caminho inverso, é um desastre total. Aí vem a ferritina elevada, vem o FAM positivo, o CA19 pouco elevado. É um custo absurdo, emocional e um custo financeiro também, porque esses pacientes chegam todos investigados desnecessariamente, porque exame descontextualizado não presta, porque médico não trata exame, trata paciente. Simples assim. Posso fazer uma pergunta, Gilberto, a você sobre esse caso? Essa agulha de biópsia, essa biópsia é de agulha ou foi uma biópsia em cunha? Porque fiquei muito curioso com essa dilatação sinusoidal, viu? Assim, pela descrição do laudo, né, parece ser biópsia de agulha, tá? Não é biópsia em cunha, não, e nem a paciente refere que tenha sido feita uma mini lápara ou coisa do tipo. Tá? Então, a princípio, é biópsia de agulha. Depois de Freitas vai conversar sobre isso. Essa é uma questão que eu acho que é uma das coisas que a gente precisa padronizar, Ana, depois, nos nossos protocolos de biópsia. A biópsia em agulha num paciente com doença autoimune, a gente tem que pensar em doença vascular do fígado. É uma doença, ou uma DILI, né? E, para isso, doença vascular do fígado, a gente tem que ver o quê? Hiperplasia nodular regenerativa, é isso que a gente vai perguntar a Freitas, e o espaço-porta. Como é que está o espaço-porta? E aí eu tenho que ter muitos espaços-portas para que Freitas diga, em alguns eu achei legal, está tudo bem, em outros eu não estou achando a veia-porta, ou a veia-porta está distrófica, ou existe uma proliferação que não é veia-porta, ou existe uma hipertrofia da artéria. Mas esse espaço-porta não é normal. É isso que a gente vê na doença hepática, que é vascular, que acompanha a doença autoimune. E vê também a dilatação sinusoidal. Quando a gente vê dilatação sinusoidal com congestão, a gente pensa em droga e doença veno-oclusiva, mas pela descrição aí não era doença veno-oclusiva. Mas droga várias, inclusive a azatioprina, a gente vê muito isso com anabolizante, que não foi o caso dela. O sinusoide dilata, fica um pouco congesto e confunde, às vezes, a gente. Mas a mensagem final para esse tipo de paciente, tem que evitar a biópsia em agulha, porque se você tiver o espaço-porta doente, fibrosado, a biópsia vai tangenciar, vai passar e vai pegar o espaço molinho, né? E Freitas não vai poder dar o resultado. Tem a doutora Guido, na série lá da Itália, mostrou que em biópsia em agulha, mais de uma, ela perdia 50% dos diagnósticos de doença vascular. Uhum. Eu queria ouvir Freitas também, e queria pegar essa fala do Paraná para fazer dois comentários. O primeiro
é que nem todo paciente que tem FAM positivo e atividade inflamatória hepática tem hepatite autoimune. Essa é uma mensagem que a gente quer deixar, porque isso vem como 2 mais 2 somam 4. Não é isso. E as pessoas chegam com esses diagnósticos, tem sido o nosso dia a dia. A gente tem visto cada coisa que eu estou ficando muito preocupada no ambulatório. Isso é um caso muito simples, quer dizer, não é aquele caso complicado, que não sei o quê, não. É um caso muito simples. E, no caso simples, as pessoas que não têm a vivência se enrolam, porque nem sempre uma aminotransferase alterada, essa doente tem uma revisão de lâmina, é como o Paraná falou, é uma biópsia percutânea, realmente a doente não tem isso, nós pegamos esse doente em ambulatório, discutimos muito. E a outra coisa é que a gente tem que andar passo a passo com o reumatologista. Realmente, o que a gente vê no dia a dia tem FAM positivo, aminotransferases alteradas, gama-GT alta, nossa, isso é uma hepatite autoimune, e o paciente já traz esse diagnóstico. Para desfazer isso é muito difícil, entendeu? É muito difícil. Então, a hepatologia é uma grande clínica médica, a gente tem que estudar clínica para poder entender as doenças do fígado. A outra coisa que eu fiquei muito preocupada foi esse sentimento, quando eu vi esse laudo, eu também não consegui entender essa descrição que existe nessa lâmina. Entendeu? Eu queria ver se Freitas consegue ajudar a gente, porque ela não nos reporta a muita coisa, e muito menos a uma doença reumática com esse padrão. Eu queria ouvir se ele consegue ajudar alguma coisa. Eu não me lembro, Gil, me ajuda aí, Gabi, se a gente conseguiu fazer, na discussão que nós tivemos, um eco para olhar suprahepática, tudo isso aí, para ver essa congestão, já que ela não tinha nenhuma droga, ela negava, ou a gente pediu, me lembro que uma sexta-feira aí das nossas discussões, isso veio à baila. Se fez, não deve ter nada, senão vocês teriam trazido. Mas eu queria ouvir Freitas, se consegue, e Glória, se tem alguma dica aí para a gente. Boa noite a todos, é um prazer estar participando mais uma vez dessa reunião. Eu vou pedir a Gabriela para projetar o laudo. É muito difícil a gente comentar o que os olhos dos outros viram, né? É verdade. É sempre complicado. Muito. Mas o comentário de Paraná é bastante pertinente, né? Em relação à doença vascular. Doença vascular, caracteristicamente, tem distribuição heterogênea no fígado. Então, biópsia de agulha, frequentemente, não nos mostra. E sobre o seu comentário, Ana, de pacientes que têm FAM positivo, o que eu vejo de vez em quando é que eles tratam, imunossuprimem o paciente e depois resolvem fazer a biópsia e me perguntam se o paciente tinha doença autoimune. Como é que eu posso dizer se ele tinha ou não? Verdade. Esse é o grave problema. Veja bem, quando eu falo em dilatação de sinusoide, congestão vascular e leve fibrose portal, o que é muito importante é eu saber onde é que está a dilatação sinusoidal. Essa dilatação é centro-lobular, essa dilatação é difusa, e esses têm significados diferentes, né? Não há descrição se existe algum grau de fibrose perisinusoidal. Então, essa descrição é uma descrição muito vaga, e eu acho que eu não arriscaria nada diante de uma descrição dessa. Eu faria o que vocês tentaram, eu vou pedir as lâminas e eu vou pedir a alguém que olhe e que a gente possa discutir isso, né? Tumefação, alteração hepatocitária regenerativa, ele repete basicamente isso, fala de uma congestão centro-lobular. A intensidade dessa congestão precisa ser vista. Bom, realmente, eu não me sinto seguro de interpretar essa descrição. Que bom, porque a gente também não chegamos ao mesmo lugar, nenhum. Então, ficamos com a impressão que Gilberto comentou e que Dante, em princípio, concorda. Que bom. Glória. Então, eu já ia comentar até que quando chega para mim, é depois que começaram os imunossupressores. Aí o paciente faz uma citopenia, e aí começa uma grande confusão, né, doutora Ana? Talvez o que eu possa contribuir é o seguinte, se for uma doença autoimune sistêmica, esse paciente vai ter um padrão de anemia inflamatória, uma ferrocinética, eu vi que a ferritina ali estava 130
pouco, né? Mas eu não vi o ferro, para ver se existe algum perfil que a gente pudesse considerar que houvesse um processo inflamatório sistêmico, com repercussão. Eu pediria assim muito mais para ver padrão autoimune, se tem um cúmbio direto, se tem algum outra evidência, uma hipergama, que às vezes tem uma hipergamaglobulinemia que pode acompanhar esses quadros, ou às vezes, né, Paraná, a gente encontra componente monoclonal em fenômenos imunes, né? E aí é mais um desafio para a hemato, porque podemos ter doenças, discrasias plasmocitárias, e aí pode também estar atrelado ao fenômeno imune, e é outro capítulo que a gente tem que investigar. Mas, assim, chega para nós mais as citopenias, né? As anemias crônicas, que você tem que ver se há um padrão inflamatório, e procurar ver se existe alguma questão hematológica imune que poderia contribuir no diagnóstico de forma indireta. Mas, basicamente, é isso. Excelente. Maravilha. Paraná. Fecha e fecha teu caso. Vamos lá para o outro caso. Excelente, porque isso aí é o nosso dia a dia. E a nossa intenção é trazer para aqui as nossas dúvidas e as nossas estratégias de discussão e de resolução dos casos. Como somos centros formadores de opinião, somos centros de excelência, não vem casinho simples para a gente. Não vem. Os casos são esses aí. E deixa lá na nossa porta, aperta a campainha e aí a gente abre, recebe o bebê e vai cuidá-lo, né? Muito bem. Freitas, vamos apresentar o caso. Você vai apresentar, porque eu tive esse problema aqui para entrar, não estou conseguindo. Você pode apresentar, por favor? Esse caso é curioso, foi apresentado no ano passado. Estou trazendo esse ano, dando o follow-up do caso. E como esse é um caso que envolve mais duas especialidades, olha aí a beleza da hepatologia, envolve aí a hematologia, envolve a reumatologia, eu acho que foi um caso que casou bem para o que a gente queria falar agora. Vamos lá, Freitas? Eu posso até apresentar e você vai passando. Então, okay. É uma paciente, sexo feminino, 40 anos, sempre foi rígida, é atleta, corridas e participa de maratonas. Em 2020, passou a ter dores articulares. E aí, Dante, nessas dores articulares, o velho diprospan, que é impressionante isso aí, fez uso de diprospan e de quando em vez ela usava e a dor melhorava, ela continuava correndo, né? Então, ela procurou um reumatologista e esse reumatologista, depois que fez uma avaliação, eu não tive o relatório dele, alguma coisa ele pensou e iniciou o metotrexato com ácido fólico, que é o protocolo correto. Fez corticóide oral, mas um ano depois ele suspendeu. Né? Aí depois Dante vai nos falar sobre essa conduta. Posteriormente, ela aí procurou um gastroenterologista, ela achava que tinha doença do refluxo gastroesofágico e as dores articulares voltaram a ser intensas, tinha dores abdominais intensas quando corria, quando tomava medicações. Esse desconforto abdominal e diarreia apareciam após as corridas. Ela passou a ter intolerância ao uso dessas fórmulas chamadas pré-treino e como é que chama? Tem um nome aí, termogênicas, né? Uma maluquice aí, são sem pé nem cabeça, e com uma série de substâncias. E aí ela acabou suspendendo todas as medicações, e o que chamou a atenção nesse período é que ela tinha elevação de fosfatase alcalina e gama-GT, que até então não tinham sido valorizadas. Usou várias fórmulas, nas fórmulas tinham o velho chá verde, campeão de toxicidade, rico em catequina, que nunca deve ser colocado numa cápsula, de forma alguma, nunca. Vários pacientes transplantados por causa disso, e uma série de outros fitoterápicos, sem nenhum estudo de fase 3 e com relato no NIH. Aliás, chama a atenção, a gente vai ter aqui no Hepatoxidó, é um belo projeto, eu e Ana estamos aí
trazendo a possibilidade da gente criar um banco de dados semelhante ao ENAED para democratizar esse conhecimento de toxicidade no Brasil. A gente não tem nenhum banco de dados no Brasil, provavelmente vai ter, provavelmente não, vai ter com esse projeto lá do IDOL. Também desenvolveu prurido cutâneo, e esse prurido cutâneo foi tratado por dermatologista e ela usou anti-histamínico. Olha a situação. Paciente com muita doença, a gente tem que parar para pensar, né? Tem que ter uma doença só, geralmente a gente acerta mais, né? Vamos lá, Fred? Bom, quando ela chegou na avaliação, a fosfatase e a gama-GT estavam assim, de 3 a 5 vezes o valor normal. Ela tinha dor epigástrica durante os períodos de atividade física e tinha o gastroenterologista que avaliou, encontrou sangue oculto fecal. O dermatologista, quando a avaliou, percebeu pequenos pontos vermelhos na pele. E, neste período, o reumatologista encontrou... Está escrito errado, é Raynaud, AU. Encontrou o fenômeno de Raynaud. E aí, Dante, neste momento, antes de ir adiante, o que é que você me diz desse caso confuso que passou na mão de muito médico, está em polifarmácia, polimedicada, mas algo aí muito interessante, né? Ela tem esses pontinhos vermelhos na pele, né? E tem prurido. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos fazer algumas ponderações, né? Então, logo no início do quadro, né, o que foi apresentado para a gente foi dor articular, né? E aí tem algumas perguntinhas chaves, assim, tipo o Globo Repórter, né? De onde vivem, aonde vão, como se alimentam, né? Então, tá doendo? Tá doendo aonde? Quando que dói? Como que dói? O que melhora, né? Então, tinha sinal inflamatório ou não tinha, né? Porque quando a gente fala dor articular e a pessoa começa a usar um Diprospan, né? O Diprospan é um negócio incrível, assim, né? Então, lá atrás, em 1938, um camarada chamado Philip Hent, né? Junto com Kendall, diagnosticaram a antiga chamada substância X, né? Que depois virou a cortisona. Isso em 1938. E em 1940, 2 anos depois, eles ganharam o Prêmio Nobel de Medicina. Né? Por que ganharam o Prêmio Nobel de Medicina? Porque o negócio é mágico. Né? É mágico, levanta defunto. Né? A apresentação do Philip Hent na plenária da Clínica Mayo, pegam uma senhorinha toda torta com artrite reumatoide. Enquanto ele está apresentando os slides, uma pessoa punciona a senhorinha, deixa correndo aquele corticoide, no final da sessão, a pessoa que era quase, vamos dizer assim, aleijada, levanta e anda, né? E é isso que o corticoide vai fazer. E é doping, né? Então, para uma atleta, se fosse uma atleta decente, ela não poderia tomar, que estava desclassificada da competição dela, né? Então, é uma encrenca a gente começar a usar o corticoide, banalizar o corticoide, que é uma droga incrível, ao ponto de ser Prêmio Nobel de Medicina, né? É incrível mesmo, mas usar para dor articular sem a gente saber se tem processo inflamatório ou não. Tá? Paralelo a isso, na evolução, né, eu estou imaginando que o colega que examinou viu, de fato, artrite. Tá? E aí eu estou já imaginando que não era só dor articular, então era dor articular com caráter inflamatório, né, com sinal flogístico, né? Perdoe agora, eu vou lhe falar. Pior é que não. Não? Eram dores em grandes articulações, às vezes migratória, e não tinha flogose. Eu perguntei várias vezes, não tinha flogose. Eu fiquei muito mais do que o banal de Prospan, que todo mundo prescreve. Eu imaginei que, ao escolher o metotrexato, foi isso que o colega tinha visto, mas ela me disse que não. Ela disse que não. Bem, o meu raciocínio tinha sido, então ele viu inflamação. Se não viu inflamação, aí a gente está mais embananado ainda, né, Paraná? Porque o negócio está mais confuso, né? Se ele tivesse, então supondo que existisse inflamação, né? A orientação hoje da reumato, de fato, é que se inicie com o metotrexato, né?
que é uma droga também super antiga, né, da década de 50, que a gente conhece bem ou mal os efeitos colaterais, né, que a gente entende um pouco mais desse remédio e que tem uma capacidade muito boa. Ainda hoje, né, o metotrexato é a droga que melhor combate sinovite, né? Então, saíram trabalhos agora recentes, né, que talvez os inibidores de JAK, são 3, né, liberados aqui no Brasil, que é o tofacitinib, baricitinib e upadacitinib, né? Essas drogas, elas foram as primeiras drogas que se mostraram superior a metotrexato. Mas, obviamente, a gente não tem experiência, não tem tempo, são remédios caros. Então, mesmo se eu falar de um anti-TNF, mesmo se eu falar de leflunomida, né, são drogas que não foram superiores a metrexato. Então, o metrexato, de fato, é muito bom para um quadro inflamatório articular, tá? Então, caso existisse inflamação, não seria um absurdo a gente iniciar o metotrexato, independente de fechar o nome da doença, né? Então, na reumata, eu quero tratar antes, então eu não preciso dizer se é artrite reumatoide, se é artrite psoriásica, né? Se existe um quadro inflamatório articular, não está errado a gente começar. Agora, se não tem inflamação, aí a gente rebobina a ficha aqui e revê isso tudo, tá? Bem, aí teve, obviamente, complicações, ou começa a ter uma manifestação gastrointestinal, né? Que a gente pode imaginar que é alguma manifestação por droga ou que, eventualmente, seja a doença que estava lá aparecendo, progredindo, né? Então, como a gente já adiantou e falou que tem um fenômeno de Raynaud, que tinha uns pontinhos vermelhos, que eu estou pensando em telangiectasia, né? Então, faz lá uma digitopressão, né? Comprime, vê se aparece, se é uma aranha vascular, né? Vocês, hepatologistas, estão sempre testando isso. Mas se é, de fato, uma telangiectasia, com acometimento gástrico, com dor articular, talvez esclerodermia pudesse ser pensado, né? Mas, obviamente, vocês também estão mais acostumados do que eu, que um aumento de enzimas colestáticas, né, com um prurido desproporcional, né, talvez colangite seja uma coisa a ser lembrada também, né? Eu acho que o caminho, eu pensaria mais ou menos por aí até esse momento. Perfeito. Bom, eu avaliei essa paciente para uma segunda opinião, tinha telangiectasia digital típica, né? Já perguntei a ela se ela tinha xeroftalmia, ela hesitou, talvez, não muito, mas não foi assim contundente dizer que tinha ou que não tinha. Mas eu coloquei provoquei o fenômeno de Raynaud e era realmente Raynaud. Era Raynaud. Provoquei com um gelo químico, né? E não tem a dúvida que era mesmo Raynaud. E uma das possibilidades que a gente pensa aí, sem dúvida, colangite biliar primária, apesar da faixa etária dela ser um pouquinho mais baixa. Colangite biliar primária pode se associar tanto com esclerodermia quanto com síndrome CRESH, que é outro diagnóstico nesse caso. Vamos adiante? Para complicar mais, né? O hepatologista, aí, no caso, sou eu, né? Ela negou etilismo, fatores de risco para doença hepática, e negou outros fatores além do consumo dessas ervas e esses chás todos aí, e que confundem muito a gente, porque sempre vão entrar no diagnóstico diferencial de qualquer agressão hepática e de qualquer colestase, porque o padrão é imenso, sem contar que essas fórmulas têm interações medicamentosas as mais diversas, boa parte a gente não conhece. E atrapalha muito o raciocínio, induz a erro e por aí vai. Então, exame físico, essa paciente tinha um bom estado geral, estava anictérica, mas as telangiectasias também estavam na mucosa da boca, na região palmar. Ela fez o fenômeno de Raynaud, está escrito errado novamente, AU. No aparelho cardiovascular, agulhas rítmicas normofonéticas, o abdômen flácido, sem visceromegalia, sem sopros.
fico muito preocupado com essas dores pós-exercício, a dor abdominal pós-exercício, em paciente que tem background autoimune. A gente pode ter situações muito graves assim. Então, a suspeita diagnóstica, telangiectasia magena, síndrome CRASH, está errado também, foi CRASH. Então, fosfatase alcalina gama-GT elevada, suspeita de CBP. Vamos adiante, Freitas? Vou deixar Freitas para o final. Ela trouxe os demais exames que tinham feito no período e que ela acompanhou com o reumatologista. E aí, Glorinha, aparecia um anticorpo anticardiolipina, IgM, muito positivo, 600 e alguma coisa. Altos títulos, foram altos títulos. Um para 560, um para 470. Aí, imediatamente, eu fui um pouquinho mais adiante, né? E aí, anticoagulante lúpico e VDRL, todos 3 positivos, Glorinha. O que é que você diz disso aí? Então, aí Paraná encaminhou. Então, assim, ó, Dante, era um triplo positivo, já com as 2 avaliações em tempos diferentes, de 12 semanas para a pesquisa do anticoagulante lúpico. Então, era pesquisa do anticoagulante lúpico positivo, anticardiolipina, IgM, 1 para 400 e tanto, anti-beta-2 glicoproteína, 1 para 560, só que IgM também. Então, do ponto de vista laboratorial, ela era triplo positiva, a despeito de ser mais IgM do que IgG, que a gente sabe que tem uma menor associação com eventos trombóticos. Não tinha plaquetopenia, não tinha anemia, então ela não tinha outros comemorativos, né, que pudessem estar reforçando manifestações indiretas, que não preenchem critério de SAF, mas que às vezes estão presentes nesses pacientes. Não havia história pessoal nem familiar de trombose, ela nunca teve um evento trombótico, inclusive com 2 gestações, né, Paraná? 2 gestações normais, sem nenhuma alteração. E aí, frente a isso, classifiquei ela como pesquisa de anticorpos antifosfolípidos positivo, apesar de assintomática, porém associado à doença autoimune, que isso aí dá um agravo na interpretação dos dados. Nós sabemos que, apesar ela não tem diagnóstico de trombose, então nós estaríamos discutindo aqui a tromboprofilaxia primária, que ainda não existem muitas evidências para que a gente tenha segurança de proteger essa paciente. É claro que o grande problema é a doença autoimune em atividade, que a gente sabe que coloca ela num risco maior de um primeiro evento ocorrer. Aí a gente vai ver, né, frequência de risco nesse grupo de pacientes. A gente sabe que o assintomático sem doença autoimune é muito baixo, acho que é menos de 1% a possibilidade de um evento. Agora, quando isso está associado a alguns eventos, doença autoimune, isso torna, apesar de não ter respostas, a menos que você me traga aí algum dado assim, recente, eu não encontrei um dado objetivo e que nos dê a segurança de uma profilaxia primária. Entretanto, a doença autoimune na atividade, na discussão do ano passado, a gente preferiu protegê-la com antiagregante, que alguns autores até recomendam o uso do antiagregante em baixas doses, né? A aspirina em baixas doses. Então, eu acho que foi bem desafiador esse caso. Eu acho que, do ponto de vista clínico, ela realmente está muito bem, ela tinha um dedímero normal, a gente procurou buscar se existia alguma questão silenciosa, mas não tinha. E aí a ideia foi discutida aqui, preferimos proteger, queria ter sua opinião, uma uma aspirina em baixas doses para ela, e deixar todas as recomendações, porque a gente sabe que os eventos trombóticos que ocorrem nesses pacientes, a maioria tem fatores adicionais, transitórios, que se somam. Então, essa é uma paciente que precisa de uma boa orientação para que ela não tenha fatores adicionais e que possam potencializar esse risco. Perfeito, né? Doença ativa é que vai aumentar esse risco aí de trombose. Assim como o paciente internado que está com uma pneumonia tem também um risco maior trombótico, né? Eu não sei se eu consigo aqui, pessoal, eu queria mostrar para vocês uma foto aqui. Não posso... Deixa eu mostrar para vocês aqui.
Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Não. Vamos ver se eu consigo. Compartilhar. Agora vocês estão vendo a minha tela? Sim. Então, tá. Eu baixei e mandei aqui para mim mesmo. Vocês estão vendo a minha tela de WhatsApp aí, não estão? É. Então tá. Então, essa é uma paciente minha, tá? Estão vendo o rosto dela aí, não estão? Sim, sim. Isso é tudo telangiectasia, tá? Nossa. Então, é um paciente com esclerodermia, uma esclerodermia já bem estabelecida, tá? Já teve várias complicações da esclerodermia, inclusive ela tem hipertensão arterial pulmonar, né? A gente chegou a fazer um CAT de VD, tá? Ela tem um acometimento gástrico importantíssimo, né? Com uma desmotilidade intestinal absurda, né? Do intestino, já fez perfuração de intestino por pneumatose intestinal, tá? Mas lá atrás, ela, pela hipertensão de artéria pulmonar, ela tinha indicação de ser anticoagulada, tá? E o que acontece é que, inicialmente, eu tentei anticoagular. Qual o problema, né, dessa paciente, né, da Ana? É que ela é toda telangiectasia. O trato gastrointestinal dela é todo telangiectasia. Então, a gente suspendeu, assim, é totalmente inviável fazer uma anticoagulação nela e optamos, bem, se fizer TEP, fez TEP, mas senão ela vai morrer sangrando, né? Então, eu acho que essa ponderação, quando o Paraná falou que ela tinha telangiectasia de mucosa, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Na época, depois que suspendi a telangiectasia dessa paciente da foto, ela teve também muita epistaxe, muito sangramento nasal, então essa era uma paciente que não dava para anticoagular, tá? Com nada, nem com a aspirina, nem eventualmente com nada de fato. Então, esse é o primeiro parênteses a ser feito, né? No caso em questão aqui, eu concordo, né? Assim, a gente, na verdade, né, Glória, não vai, eu não faria heparina ou eventualmente Marevan, né? Então a gente não vai fazer Marevan para essa paciente. Será que eu fazer um antiagregante, seja aspirina ou eventualmente, né, alguma outra coisa? Os dados mostram que não funciona, né? Mas a gente fica se coçando também de não fazer nada, né? Então, vou fazer um parêntese aqui, né? BC, né? BC é uma doença que aumenta lá o risco de trombose, mas já foi provado que não vale a pena anticoagular, que basicamente eu tenho que controlar o processo inflamatório, né? Então, talvez seja o mesmo ponto aqui, né? Ou seja, você teria que, de alguma forma, diminuir esse processo inflamatório. Né, que eu estou imaginando que a pele coçava porque estava começando a esclerosar a pele, né, estava começando a ter, de fato, esclerodermia na pele. Ela deve ter um acometimento vascular, então, se eu fizer uma capilaroscopia, que é um exame que, infelizmente, a gente não tem tanta facilidade, né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o privilégio, né, dentro na unidade nossa aqui de reumato de Copacabana, no centro de infusão, a gente tem uma colega que faz. Então, se eu faço uma capilaroscopia, ela tem um padrão SD típico, isso aumenta a gravidade, é um pior prognóstico para ela, né? Então, me indicaria mais a fazer um tratamento, talvez imunossupressor mesmo, né? Ou seja, suprimir para evitar esse processo inflamatório que, de fato, aumentaria o risco dela. Essas são as ponderações. Aqui vai ser fácil, que eu brinco, né, que na reumato não tem certo e não tem errado, né? Ser cardiologista deve ser muito chato, porque se você que treinar tudo protocolado, bem, né? Protocolado. Olha que coisa chata, pessoal. Se você treinar bem um chimpanzé, ele vai tratar bem o HM com supra. Né? Não pode aqui... falar isso não, Não, eu brinco. Mas assim, a gente pode botar o corticoide, já que falamos do corticoide no início, do jeito que eu quiser, e ninguém pode falar se está certo ou se está errado. Olha que coisa incrível. Mas é isso, é o sentimento, né? Então, se eventualmente você tinha um sentimento que a paciente está inflamada e eu quero fazer alguma coisa para evitar um possível risco trombótico, não está errado, né? Assim, mas com esses parênteses, com esses cuidados. É muita telangiectasia, né? Ela tem... vai sangrar?
né? Dá para eu tratar o processo inflamatório de outra forma? Então, acho que o caminho é por aí, né? Não, gosto de brincar que não tem um certo e um errado aqui, né? Dá para a gente tateando, e é isso que a clínica médica é isso que vocês estão querendo trazer aqui para a gente. No lúpus, a associação com a hidroxicloroquina melhora, né, Dante? Quando você tira... No lúpus, quando é associação com lúpus, você tratar a doença imune reduz o risco dela de trombose e potencializa essas terapias profiláticas, né? Na verdade, foi até daí que hoje na própria SAF primária, né, ou seja, mesmo que talvez não esteja relacionado, se ela tiver outras manifestações como uma trombocitopenia discreta, né, a hidroxicloroquina acaba de fato entrando nesse, não só a anticoagulação, mas a hidroxicloroquina acaba entrando. Talvez seja o remédio que a gente mais tenha embasamento, né, de usar na SAF. Os outros imunossupressores a gente não tem tanto embasamento, né, e vamos falar um pouco mais aí de imunobiológico, especialmente o rituximab, né? Tem alguns trabalhos mais novos agora também com associação com belimumab, mas é relato de caso. Dos remédios tradicionais, a hidroxicloroquina é que talvez tivesse um pouquinho mais de dado pensando no anticorpo antifosfolipídio. Um outro anticorpo que a gente poderia ter dosado aí era anti-beta 2, né? A gente poderia também ter acrescentado, porque ela tinha VDR positivo, anticoagulante positivo e anticardiolipina. Então, se tem beta 2, não, mais... ela tem. O anti-beta 2 glico, sim, positivo, 1 para 560, altíssimo. Entendi. Ela é triplo positiva. Entendi. Entendeu? A cardiolipina, beta 2 e o anticoagulante lúpico. LAC beta 2. Mas 2 gestações sem problema. Mas, assim, pode ser uma doença adquirida. A gente não sabe como isso começou, né? Então, a SAF é a trombofilia adquirida. Então, ela pode ter tido as gestações numa boa, não tinha o fenômeno autoimune sendo deflagrado, sendo iniciado, e nasceu, não teve aborto, não teve nada, e foi manifestar mais para frente. Acho que o caminho... raciocínio pode ser esse também. Tem um dado interessante, Paraná, não sei se você lembra, que ela diz que era saudável até o início de 2020, quando ela teve chikungunya. A partir da chikungunya, todo esse quadro aí começou, não sei, um pouco mais à frente. E aí a gente tem visto isso, né, Dante? Alguns fenômenos imunes provocados pelo gatilho, né, da chikungunya. Isso, pessoal, isso aí a gente pode ter certeza, né? E a certeza é que os gatilhos são diferentes para cada um dos indivíduos, né? Ou seja, dependendo do meu perfil genético, eu vou ter gatilhos diferentes, né? Então, isso vai acontecer, não é uma novidade, né? Se falou isso muito na chikungunya, mas se a gente voltar lá atrás, há quanto tempo, né? Mal de Pote é o quê? Tuberculose dando dor articular, né? O reumatismo de Ponce também é de tuberculose. A gente tem descrições de lá de trás, né? Se eu não me engano, antes de Cristo, de sífilis dando dor articular, né? E eu tenho parvovírus, eu vou ter, né, chikungunya, dengue, sífilis, hepatite B, hepatite C. Hepatite C dá um monte de evento. Vocês veem, agora não vem tanto porque a gente trata, né? O pessoal da vocês estão curando a hepatite C, acabando, né, com a crioglobulinemia do mundo, né? Mas é uma doença autoimune deflagrada por um agente externo, um agente infeccioso, tá? Que não necessariamente precisa ser infeccioso, pode ser um medicamento, né? Pode ser lá uma hidralazina desencadeando um quadro imunológico, né? Então, assim, que existe um gatilho, existe. A minoria dos pacientes é que eu consigo provar ou desencadear isso, né? Tem um autor que é o Yehuda, né? É um israelense, Yehuda Schoenfer, que descreveu a síndrome ásia, né? A provocação dele é com a sílica, né? Com silicone, mas que também tem a síndrome de Kaplan, que era do pessoal lá atrás, dos mineradores que ficavam inalando e dava lesão pulmonar e abria artrite reumatoide. Então, assim, que existe um gatilho, isso já está mais ou menos estabelecido, existe. A gente só não sabe qual e para quem, né? Então, volta na alquimia da coisa, volta aí no sentimento da coisa. Então, não acho improvável
que seja chikungunya ou outro bicho aí que seja. Vamos Gente, lá. eu queria... Paraná, um minutinho, Oi. porque tem uma pergunta aqui do Fábio Marinho, Fábio, super colega que está sempre conosco. Ele pergunta se vocês se sentem à vontade de utilizar a metotrexate diante das novas evidências que ele não deve ser mais considerado hepatotóxico. É para mim ou para vocês? Pode responder. Metotrexato é muito bom, pessoal. Para dor articular, ele é muito bom, tá? O medo que se tinha, né, antigamente, quem não sabe, meu avô foi reumato, né? Meu pai é reumato, eu sou reumato, meu irmão é reumato. Então, é muito reumato, a gente fala isso. E meu pai brinca, né, que antigamente os pacientes com metotrexato, depois de uma determinada dosagem acumulada, o paciente, você dosava quanto ele já tinha usado e ia para biópsia hepática, né? Era assim que se fazia antigamente, tá? Até que a gente foi ganhando confiança e tendo um pouco mais de tranquilidade. Mas também não é incomum a gente ver no dia a dia da reumato, vira e mexe, sobe transaminase, dependendo da dose, dependendo do paciente que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que não é uma regra, né? Nem nunca, nem sempre, como tudo aqui na medicina, tá? Mas eu volto a insistir, assim, eu sou fã de metotrexato. Metotrexato é uma droga que a gente conhece bastante, que a gente tem bastante segurança, mas tem que ser acompanhada, né? Então, se você olhar a bula do metotrexato, diz lá que aumenta o risco de morte, né? É uma pena que Coca-Cola e chocolate não tem bula, mas de uma forma geral, assim, é um remédio que a gente aprendeu a usar, né? O tempo deu um pouco mais de confiança para usar o metotrexato, né? Assim como a mielotoxicidade, né? Anemia pelo metotrexato. Sabe? A gente usa 3 gramas por metro quadrado. Usa muito mais. Então, e a gente vê, às vezes, hepatotoxicidade, sim, alterações de enzima hepática em pacientes, mas temos que fazer aquele resgate, né? Isso. Longe se justifica aquele medo que se tinha com o metotrexato. Vai ter hepatotoxicidade como qualquer outra droga. Sim. Exatamente. E gatilho, claro, Sheila Sherlock, no famoso livro dela, falava que um dos gatilhos para hepatite autoimune era sarampo e hepatite A. E quem de nós já não viu uma autoimunização após uma infecção viral, né? Bom, mas indo adiante nesse caso que já está bem complexo, a doença de Marfan, uma paciente só, ela traz uma ressonância magnética. Essa ressonância magnética mostra irregularidades ductais, né? E aí essas irregularidades ductais aí, Freitas, muito discretas, bem discretas, deve ter uma colangiorressonância, mas o fígado não é um fígado de uma doença crônica. Olha aqui na colangiorressonância, vocês estão vendo, eu estou sem o cursor aqui, mas lá nos ductos secundários, umas áreazinhas como tivessem estenosas, né? Não é e a isso, quem viu a ressonância magnética considerou que essa paciente tivesse a possibilidade de ter uma CEP. É uma associação relativamente comum com a SAF. Pode ser uma coincidência de 2 doenças autoimunes, mas pode ser também o que a gente está vendo, algo semelhante ao que a gente está vendo pós-Covid, que é a colangite pós-Covid, por isquemia de ducto biliar. Ducto biliar é dependente de artéria, né? Se você tiver ali um microtrombo em circulação terminal, você vai fazer exatamente isso aí. A gente vê também na isquemia um enxerto, um transplante de fígado com enxerto com isquemia longa pode dar isso também. Enfim, o que ocorre nessa paciente, então, é que ela também tinha um pólipo de vesícula biliar de 0,47 e na ideação de que ela tinha uma CEP, ela aparece com um pólipo de vesícula biliar. Ela traz a ultrassonografia anterior, estava negativo, por definição, pólipo em paciente com CEP não pode ser tolerado.
Para complicar mais a situação, pedi que repetisse o FAM num local confiável, que faz o que o Dante falou, o padrão, né? E o padrão do FAM mostra antimembrana nuclear, e anticentromérico e o citoplasma reticulado. E aí, isso nos ajudou. Queria que Dante comentasse aí. Membrana nuclear, provavelmente é SPC, da CBP. O citoplasmático reticulado, provavelmente, é o antimitocôndria, que ela tem, foi confirmado. E o centromérico, como é que você valoriza, Dante? Ele, na verdade, é do anticentrômero, né? Então, ele, na verdade, entra naquele padrão justamente na forma creche aí da esclero, né? Então, são os dois anticorpos, né? A gente tem o anticentrômero e o anti-SL70, né? Que é o antitopoisomerase. Esses são os dois padrões, um fala mais de doença sistêmica, o outro fala da forma creche, né? Que é uma esclerodermia com acometimento mais da face e das extremidades, associado com o fenômeno de Renault, com as calcinoses, né, com a doença de esôfago. Então, é isso que a gente acaba vendo. Que encaixa, que bate com o quadro clínico da paciente, né? Então, as coisas começam a encaixar mais, né, Paraná? Exatamente. E é aquilo, né? Quem tem uma chance maior de ter duas, quem tem duas tem a chance maior de ter três, e infelizmente essas pessoas não ganham na Mega Sena, né? Seria usar essa sorte para outro lado. Bom, agora nos cria também um problema, porque essa associação de CBP e CEP não é nada habitual. A gente vê CBP com autoimune, a gente pode ver até CEP com autoimune em criança, mas CBP e CEP não é nada atual. Mas, de qualquer maneira, surgiu um problema aí. Essa paciente tinha uma suspeita de CEP, o laudo foi esse, tinha um pólipo na vesícula biliar que estava crescendo, vou ter que tirar a vesícula biliar. Apesar de não ser um pólipo de 0,9, ela tem uma doença de base e recomenda a retirada da vesícula biliar. Foi bom para a gente porque nos ajudou na biópsia, né? Vamos lá, Freitas, mostre a biópsia, porque a gente já está adiantado aí. Pode ir adiante. Pode ir adiante, aí. Bem, foi uma biópsia em Cunha, né? Aproveitaram a colestectomia e nós recebemos uma biópsia em Cunha, e o que chama atenção na biópsia, vocês estão vendo isso aqui, é um ducto biliar, e esse ducto biliar está claramente agredido por linfócitos, tem células aqui do ducto em apoptose, outras células irregulares aqui. Nesse outro espaço porta, nós vemos um outro ducto biliar distrófico, com infiltrado inflamatório em torno, presença de macrófagos. Aqui aparece uma outra imagem parecida. Essa daqui é bastante interessante, né? A gente tem aqui uma área que mostra claramente células ductais em necrose, infiltrado linfocitário, permeando esse ducto, caracterizando, portanto, a colangite destrutiva não supurativa, né? A célula que infiltra é linfócito não neutrófilo. Aqui aparece mais uma vez, e vejo que o infiltrado inflamatório é caprichoso em torno do ducto biliar, que tem o contorno bastante irregular e mostra infiltração inflamatória. Aqui tem o outro ducto, outra vez com denso infiltrado inflamatório. O parênquima hepático está razoavelmente preservado. Em áreas como essa, lembram um granuloma não bem formado, e aqui restos do que foi o ducto biliar. E aqui uma outra área, vejam que aqui no meio a gente tem um epitélio, que é o epitélio de ducto, né? Esse ducto foi destruído, o espaço porta está fibrosando. Aqui esse aspecto repetitivo, ele está cortado aqui longitudinalmente, e a gente vê ao longo do ducto que há uma nítida agressão do ducto. Isso é o que a gente vê na fase florida da colangite biliar primária. Aqui esse aspecto,
E alguns espaços porta mostravam esse aspecto de ductopenia, já um grau de ductopenia. A gente vê aqui o resto do ducto e essa imagem aqui de um ducto que foi destruído parcialmente num componente acentuadamente inflamatório. Tá? Então, esse é um microcílios vermelho para a gente ver fibromatriz conjuntiva, uma certa reação ductular, que faz parte do quadro, e aqui o que era do ducto que foi destruído. Nós fizemos uma citoqueratina 7, a citoqueratina 7 marca ducto biliar, mas nesse caso o objetivo não foi esse, o objetivo precípico. Vejam que aqui na interface tem reação ductular, mas o nosso objetivo era ver a presença de o que se chama de metaplasia biliar dos hepatócitos. Essa é uma técnica que ressalta hepatócitos na colestase. Tá? Você pode usar a pesquisa de cobre. A pesquisa de cobre é mais complicada e mais mal-humorada, e essa técnica tem sido utilizada ultimamente como uma técnica que os patologistas dispõem para investigar colestase quando você não tem bilirrubinestase. Está aqui, olha, bem claramente. Tá? E fizemos também a fenotipagem dos linfócitos. E a gente vê aqui claramente que esses são linfócitos citotóxicos agredindo os ductos biliares. Além disso, tem um dado interessante, a paciente tinha um grau intermediário, eu diria, de uma hiperplasia nodular regenerativa. Vocês podem ver aqui, olha, que existe uma demarcação, que não é postcirrose, né? É um aspecto de natureza regenerativa, e isso fica ainda bem nítido aqui nessa área, e isso levanta a possibilidade de algum fenômeno de natureza vascular realmente acontecendo nesse fígado. Né? Outra vez, os linfócitos citotóxicos, e nosso diagnóstico foi uma colangite destrutiva não supurativa. Os aspectos são consistentes com a colangite biliar primária. Muito bem. Nada de CEP, né? Não. Nas amostras eu não encontrei nada que me mostrasse CEP. Você pode voltar àquela imagem da colangio, ressonância? A gente levou de novo essa imagem para... Olha, a gente não faz... Eu sempre digo aí, eu sempre digo que a gente não faz uma boa hepatologia sem uma boa imagem, uma boa radiologia intervencionista, um bom cirurgião do lado da gente e ser um bom patologista e sem um bom radiologista e imagenologista. Então, quando a gente junta esse time todo, a hepatologia vai ser boa. Pode ter o melhor hepatologista do mundo, se não tiver o time, não vai fazer uma boa hepatologia. Então, a gente levou de novo para discutir. Tem uma área, algumas áreas que parecem áreas de estenose, mas, se a gente for olhar com cuidado, não tem dilatação. Então, essas são alterações estruturais que, às vezes, podem ser ductais, que, às vezes, podem ser induzidas por processo inflamatório ou por fibrose, mas não é uma CEP verdadeira. Né? Então, na hora que a gente levou para discutir, o Marconi, na hora, disse, olha, não pode afirmar que é uma CEP, porque tem a estenose, mas não tem dilatação. E é preciso ver ducto terciário maior que secundário, e a gente não vê. Ducto terciário aparecendo e o secundário desaparecendo em algumas áreas, e a gente não vê isso. Enfim, o fato é que essa paciente iniciou o tratamento com ácido ursodeoxicólico, a gente não anticoagulou, e ela está evoluindo bem, teve resposta bioquímica, está evoluindo muito bem até agora, tranquilo, e está correndo, viu, Gorinha? Apesar do... É bom dar uma olhada na ferritina dela, ver se está boa, se não está perdendo. Ana, aí é com você, Ana, com seus comentários, e o caso acabou, é esse aí. É impressionante como a gente tem visto esses casos de dilatação, já está ficando super difícil também, a gente traz para a sessão. Como eu não tenho diagnóstico, eu chamei variante de BC, porque Gilberto conhece o caso, Gabi também,
São casos difíceis, e você chamando atenção para isso, depois que você volta ao raciocínio, isso aí pode ser vascular mesmo, né? Aquelas alterações, também hiperplasia nodular regenerativa, não dilata. Aí você volta o filme e fala, puxa vida, que coisa, né? É impressionante. A hepatologia é impressionante, a gente fica... tem uma beleza diferente da reumato, né, Dante? Porque ela é mais bonita que a reumato, né? Eu acho que não segue tanto o protocolo lá da cardiologia. Vamos indicar cardiologia. Isso é que é o legal. Doutora Ana, aqui são 3 especialidades instáveis. Não, mas isso que o Paraná falou, eu costumo brincar, eu viro para a Beth e falo assim, Beth, eu não vivo sem o Lúcio. Ainda bem que ela entende, sabe? Aí é muito legal, porque realmente, se você não tem esse time, se você não tem o patologista, o radiologista, o clínico, todas as outras pessoas, a gente não caminha. É impressionante, a gente não caminha. O próprio Nash é um exemplo disso. É impressionante como a gente precisa trabalhar em grupo. Pessoal, olha só, foi maravilhoso, são 21h37. Eu queria convidar agora, nesse momento, nós teremos em 27 de abril o Fígado na Sepse, é o nosso programa, estão todos convidados. Depois, nós vamos ter, em maio 25, nós vamos trazer CHC, caso difícil, né, Paraná? Caso difícil, tem aí uns segredinhos. E em 29 de junho, nós estamos programando trazer o projeto Hepatox, que o Paraná mencionou. É um projeto interessantíssimo. Agora, em cima disso tudo, estão correndo as linhas paralelas, nós estamos ganhando força. Eu quero convidar todos os colegas que estão aqui, mandem para o nosso e-mail, tá? Por favor, as linhas de cuidado vão começar a andar. Vocês viram a fala inicial do nosso vice-presidente. Nós precisamos de ajuda, força de trabalho, integrar o Brasil inteiro com todas as especialidades, porque sozinho o hepatologista não faz nada. A gente está pedindo ajuda. Né, Paraná? A gente é um instrumento, a gente fica só 1000 ideias. Tivemos uma reunião hoje para estabelecer essas linhas de cuidado. Paraná está prometendo que vem ao Rio aí no Congresso de Oncologia. Eu já marquei uma reunião sem ele saber. Então, por favor, aceitamos voluntários até de outras especialidades, né, Paraná? Não precisa só hepatologista, não. Tá bom? Queria que você encerrasse a sessão, meu querido. Não sei se o Leandro está aí ainda, se ele quer falar alguma coisa, mas, de qualquer forma, eu queria que você encerrasse. Antes de encerrar, deixa eu fazer minha propaganda aqui também, né? Então, eu comecei um pouquinho depois, eu sou coordenador da Reumatodor, né? Então, a Reumato está correndo atrás, é uma especialidade pequena, né? São as duas menores especialidades aí, né? Que hoje vão ter uma linha de cuidado estabelecida, tá? A gente também tem reuniões científicas, né? Então, a nossa próxima é dia 17 de abril, depois 18 de maio e 21 de junho, né? São as próximas. Eu imagino que na maioria dos estados, lá no pessoal da Bahia, tem a Ana Tereza, né, que está andando junto com vocês o tempo todo. A Ana Tereza sabe tudo. Então, estou às ordens também, né? Se quiserem, provoquem os reumatologistas das suas unidades. Se não conseguirem, me chamam que eu cutuco eles também. Vai lá, Paraná. Obrigado pelo espaço, pessoal. Foi um prazer. Obrigado a todos vocês, Gabriela, Gilberto, Freitas, Glorinha, Dante, minha querida amiga Ana e todos que estão aqui presentes. Obrigado, Leandro, por ter nos prestigiado com a sua presença. Nós chegamos a ter 53 colegas, mas o que me chamou a atenção, o número de mensagens que eu recebi aqui, olha, no meu celular, dizendo esses dois são muito bons, né? Os dois são Glorinha e Dante, viu? A gente sabe. Obrigada. Bacana, pessoal. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Muito Tchau, obrigada, doutora. gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.